Olá, eu sou o professor Bispoeta, o seu professor de língua portuguesa. Versejar é explorar de Bispoeta. Versejar é explorar e construir um universo no espaço contido do verso, pintar as ondas do mar com nuance diferente. Com caneta e papel, trago aqui as nuvens do céu, para a folha tão carente, em branco esperando a tinta, que dê cor e movimento, e mergulhe no momento na sensação inaudita, indescrita pela gente, cansada de tanto choro. Pedem quase em coro oração que acalente e faça a mente flanar, sem rumo nem compromisso. Afinal, é esse o ofício de quem se põe a poetar. E para você que acompanhou até aqui essa recitação, antes de fazer o convite, eu vou rememorar a nossa última aula falando sobre fonética e fonologia. Na nossa última aula, nós tratamos no apêndice a respeito de cacófato. O que é o cacófato? É uma palavra que pode soar mal ao ouvido. Nós falamos, inclusive, de Camões, em seus versos, talvez os mais célebres. Alma minha, gentil que te partiste, tão cedo desta vida descontente, repousa lá no céu eternamente e vive eu cá em paz comigo. Eu não sei se eu acertei os versos, mas são tão lindos que eu me emocionei com os versos de Camões. Bem, o fato é que Camões nem se preocupou com essa questão de maminha, porque não tinha esse corte na época. Uma outra questão também é a respeito, essa já é mais moderna, é a respeito do porcada, que às vezes aparece frequentemente, inclusive num apresentador de televisão muito famoso. Ele não se preocupa com isso, eu me preocupo. Por quê? Porque feriu meu ouvido, ou seja, chegou com algo não muito eufônico no meu ouvido. Mas ele continua usando, é porque para ele não fere, percebem? É tudo uma questão de escolha. Exatamente, eu prefiro usar para cada. Quem prefere usar por cada, pode continuar usando, não tem problema. Para mim, soa um pouco não eufônico. Soa um pouco cacofônico, para usar a palavra exata. Tudo bem? Sou um pouco palmeirense. Eu não queria entrar nessa questão, Elide, porque tenho certeza que nós temos amigos palmeirenses que assistem nossas aulas. Sou amigo de todos, de corintianos, de palmeirenses, de santistas. Amo todos os times. Tudo bem? Bem, vamos prosseguir então. Antes de prosseguir, agora sim, fazendo convite para vocês se inscreverem no canal, tocarem no sininho, compartilhar os vídeos e fazer a inscrição, porque somente com as inscrições nós poderemos fazer com que esses vídeos cheguem a todos os rincões, inclusive até de outros países, porque como eu faço parte do Chá da Vida do Pomone Vila Nova, o Cantinho do Bar, e ele tem algumas pessoas angolanas e de outros países que também acompanham os seus audiobooks. Não é audiobook o nome, como é o nome, Lidy? Como é o nome? Podcasts. Acompanhe os podcasts do Pomone. Tenho certeza que vai acabar chegando em outras partes também. Tem brasileiros morando em todos os lugares. Bem, vamos prosseguir. Vamos para a formação de palavras do ponto de vista constitucional, primeira parte. O nome pode parecer meio assustador, mas não se preocupem, estamos falando de como se formam as palavras. Não se preocupem com esse título, eu fiz questão de colocá-lo dessa forma, mas depois, à medida que nós somos estudando, vocês vão perceber que é muito simples, tá bom? Renovação do léxico, criação de palavras. As múltiplas atividades dos falantes no comércio da vida em sociedade favorecem a criação de palavras para atender às necessidades culturais, científicas e da comunicação de um modo geral. As palavras que vêm ao encontro dessas necessidades renovadoras chamam-se
neologismos, que vocês devem estar ouvindo bastante essa palavra neologismo, que tem do lado oposto ao movimento criador os arcaísmos, que é justamente o contrário, não é exatamente o contrário não, mas vamos falar detalhadamente de cada um deles, fica melhor. Representados por palavras e expressões que, por diversas razões, saem de uso e acabam esquecidas por uma comunidade linguística, embora permaneçam em comunidades mais conservadoras. Aí está o detalhe. Ou lembradas em formação deles originados. Dentro dessas comunidades conservadoras, eu vou incluir alguns colegas professores que ainda insistem em chamar algumas divergências, vamos chamar assim, não, vamos usar de outra forma, que não valorizam o português não padrão, para usar uma linguagem bem linguística. Esses professores que não valorizam o português não padrão, ainda continuam chamando de erro quem pronuncia, por exemplo, inglês, sendo que nós, em outros módulos, já explicamos que, por exemplo, Camões, em sua literatura, utilizava indiferentemente inglês ou inglês. As pessoas que continuam insistindo, que ainda usam inglês, significa que elas estão utilizando uma linguagem arcaica. Não significa que seja errada. Ela só é arcaica ou arcaizante, tudo bem? Pronto. Os neologismos ou criações novas penetram na língua por diversos caminhos. O primeiro deles é mediante utilização da prata da casa, isto é, dos elementos, palavras, prefixos e sufixos já existentes no idioma, quer no significado usual, quer por mudança do significado, o que já é um modo de revitalização, de revitalizar o léxico da língua. Tudo bem? Tudo bem, Elide? Tudo bem. Ok. Entre os procedimentos formais, temos, assim, a composição e a derivação, que se subdivide em prefixação e sufixal. Não se preocupem, vamos tratar detalhadamente de cada uma delas no decorrer desses módulos a respeito de formação de palavras, tudo bem? Não vou me ater muito aqui, hoje é uma apresentação. Bem, vamos à água. Lembrando que o Bispoeta, para o nosso professor Bispoeta, ele tem mais de 600 textos inscritos no Recanto das Letras. Recanto das Letras. É só ir lá no Google, colocar Recanto das Letras e lá aparece vários autores, escritores, né? E junto deles está o Bispoeta com seus textos maravilhosos. Muito obrigado, Elide. Maravilhosa é você. Vamos prosseguir. Outra fonte de revitalização lexical são os empréstimos, que aqui eu me atrevo a discordar do professor, né, do Bechara, na utilização de empréstimo, porque empréstimo implica em devolução. Nós não vamos devolver. Tudo bem? Então eu faço coro com o professor Cláudio Moreno, que em vez de dizer empréstimo, ele prefere dizer, quando nós pegamos para não devolver mais, qual é a palavra que se utiliza, Elide? Incorporação. Nós incorporamos essas palavras ao nosso léxico, ao nosso vocabulário e não vamos devolver mais. É o caso de futebol, que entrou como futebol, agora já aprendemos a falar futebol e ficou como futebol. Algumas pessoas mais antigas ainda falam futebol. Tudo bem? Outra fonte de revitalização lexical são os empréstimos, que eu prefiro dizer incorporações, e calcos linguísticos, isto é, palavras e elementos gramaticais, prefixos, preposições, ordem de palavras, tomados, aqui ele colocou novamente empréstimos, ou traduzidos, cálculos linguísticos, ou
de outra comunidade linguística dentro da mesma língua histórica. Dentro dessas comunidades, nós podemos dizer comunidade indígena, por exemplo, e outros grupos linguísticos que vão emprestando as palavras para a língua portuguesa. Dentro do Brasil, não é falada só a língua portuguesa, não. É muito importante dizer isso. Existem diversas línguas indígenas que ainda estão vivas, ou seja, são faladas por comunidades. Existem diversos falares dentro das comunidades quilombolas, que são falares específicos dessas comunidades, estão vivas, são línguas vivas, tudo bem? Prosseguindo. Vamos ver lá, dentro da mesma língua histórica, regionalismos, nomenclaturas, técnicas e gírias, ou de outras línguas estrangeiras, inclusive grego e latim. Principalmente no meio jurídico, são ipsis literis, com toda a vênia, data vênia, máxima vênia. Vocês devem ouvir muito isso quando vocês ouvem o Supremo Tribunal Federal, ou ouvem algum advogado falando nessa linguagem que usa muitos termos jurídicos que são extraídos diretamente do latim, como ipsis literis, data vênia e outros. Que são incorporados ao léxico da língua comum ou exemplar. Uma fonte muito produtiva do neologismo vem da criação de certos produtos ou novidades que recebem o nome de seus inventores ou fabricantes, como macadame, Gillette e tantas outras marcas que acabam se tornando, um fenômeno que se chama metonímia. É quando nós pegamos a marca pelo produto. Nós falamos o nome da marca e, na verdade, estamos nos referindo ao produto. É o caso, por exemplo, de Xerox, que, na verdade, é uma fotocópia. Mas, vulgarmente, nós vamos falar sempre Xerox. Tudo bem? Etc. Muito próxima a esta via são os nomes criados levando em conta os sons naturais. Fonossimbolismo, produzidos por seres e objetos. Aqui tem também o exemplo de Kodak e Pipilar, etc. São as onomatopeias e palavras expressivas. Vamos tratar também detalhadamente de cada uma delas, tá? De todos esses procedimentos de revitalização do léxico, merecem atenção especial para a gramática, a composição e a derivação, tendo em vista a regularidade e sistematicidade com que operam na criação de outras palavras. Agora aqui, nesse final, eu fiz questão de extrair 2 vocábulos diretamente do Aurélio e diretamente do ABC da Língua Culta. Eu vou dizer para vocês quais são. Delir, está com um ponto aqui, porque o dicionário ele já mostra também a divisão silábica, tá? Mas é uma palavra só, delir. Do latim, delere, é um verbo transitivo direto. A sua acepção número 1, a definição número 1. Apagar-se, desvanecer-se, desfazer-se, é um verbo defectivo. Ou seja, é um verbo, o antigo verbo arcaico, quase arcaico delir, ele não se conjuga na primeira pessoa, porque ficaria como eu dilo, eu delo, não se conjuga na primeira pessoa, vai se conjugar só a partir da segunda. Tu deles, ele dele, nós delimos, vós delis, eles delem. Entenderam por que é um verbo defectivo? É porque ele não se conjuga em todas as formas verbais, tudo bem? Portanto, é um verbo, no meu ponto de vista, já arcaico. Você conhecia esse verbo, ele de delir? Nas palavras cruzadas. Nas palavras cruzadas, ok. E, muito bem. Aí eu fui pegar do ABC da Língua Culta, deletar. Não, ainda do Aurélio, desculpe. Ainda do Aurélio. Deletar. Do inglês, to delete. Do latim, deletus. Olha a proximidade das duas, hein? Deletus aqui e aqui delere.
verbo transitivo direto da informática, eliminar, suprimir informação, texto, arquivo, etc. Apagar, olha ele aqui de novo. Então significa o quê? Que tanto deletar quanto delir significam exatamente a mesma coisa. Apagar, com uma pequena diferença. Delir ficou arcaico, mesmo porque é um verbo defectivo. Não conseguiríamos conjugá-lo na primeira pessoa. Agora, o deletar, sim. Eu deleto, tu deletas, ele deleta, nós deletamos, vós deletais, eles deletam. Entenderam como essa transformação que acontece na língua vai acontecendo para atender às nossas necessidades? Hoje, quando eu falo eu deleto ou eu cancelo, as pessoas entendem perfeitamente o que eu estou tentando dizer, o que eu estou tentando comunicar. Tudo bem? Bem, o assunto é vasto, é longo, não pretendo encerrá-lo em um único módulo, por isso que nós fazemos as nossas teleaulas em módulos de 15, 16 minutos no máximo, porque o assunto é vasto e muito interessante, apaixonante do meu ponto de vista, tudo bem? Sejam muito felizes e fiquem com Deus.